gente, tudo bem? Agora nós vamos falar então, como eu já adiantei, das funções, modalidades e propósitos da avaliação. Então nós temos aqui a avaliação diagnóstica, formativa, somativa, tá? É o seguinte, pessoal, para que serve a função diagnóstica? Para diagnosticar, Vinícius. Isso mesmo. Essa aqui serve para diagnosticar. Para que serve a função formativa? Para controlar. Para que serve, Vinícius, a função somativa? Para classificar. Ok? Então aqui nós temos a relação. Função diagnóstica acontece no início para diagnosticar. A função formativa ocorre durante o processo para controlar. A função somativa ocorre ao final do processo para classificar. Ok? Diagnóstica é realizada no início de um curso, período letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou não domínio dos pré-requisitos necessários. Então, eu vou falar de um assunto com os alunos. Será que eles já têm condições de estudar esse assunto? Será que eles já possuem ali as habilidades, os conhecimentos que são importantes para as novas aprendizagens? Tá? Então, primeiro ponto. Segundo, formativa é realizada durante, então aqui o período, como eu falei, é no início, aqui é durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. Então, eu vou determinar ali se o aluno está dominando gradativamente todos os conteúdos que estão sendo ensinados, inclusive para que ele possa ir escalando aí nas suas aprendizagens, no seu desenvolvimento. E aqui um ponto muito importante na formativa é que o aluno precisa, há necessidade de o aluno conhecer, vou colocar aqui aluno, ele precisa conhecer seus acertos, seus erros, etc. Tá? Então, precisa conhecer seus erros e acertos. Então, o aluno tem que ter consciência, clareza com relação ao que ele está aprendendo, o que está faltando e, obviamente, receber o devido estímulo. Tá? Lembrando, gente, que o professor, então, dá feedback, mas também recebe, o aluno vai dizer quais são as dificuldades, se aquilo que o professor está oferecendo está ajudando ou não, e ambos se responsabilizam. O professor se responsabiliza por ajudar o aluno, oferecer alternativas, etc., e o aluno também se responsabiliza por se empenhar para aprender aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Não é? E no caso da somativa, isso é muito tranquila, né? Realiza-se ao final, então, quando se realiza a somativa ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, consiste em classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Essa classificação, gente, seria aprovado, reprovado, ou vai depender também de conceito, de nota. Ao longo do bimestre, por exemplo, então, teve avaliação diagnóstica, teve avaliação formativa, teve uma participação intensa, etc. O aluno produziu, ele fez uma prova, fez a outra, e ao final, o que aconteceu? Ele alcançou a média? Ele não alcançou a média? Qual foi a nota ou qual foi o conceito que esse aluno atingiu? Isso acontece ao final, tá? Somando tudo que se produziu. Então, geralmente, tendo em vista sua promoção de uma série para outra ou de um grau para outro. Que normalmente é o que se tem em vista aí na avaliação somativa, ok? Então, está aí. Fácil, não é? E aí essa tabela, ela resume isso, na verdade, né? A modalidade, tipo diagnóstica, função diagnosticar.
Modalidade, tipo, formativa, função, controlar. Modalidade, tipo, somativa, função, classificar. Propósito, tá? Propósito é verificar, né, se o aluno sabe ou não, se ele tem os pré-requisitos para as novas aprendizagens. Detectar as dificuldades que os alunos têm. Que época? Quando? No início. Beleza? Então essa tabelinha vem e resume tudo bonitinho aí para você, para ficar bem fácil. E aqui nós temos uma outra tabelinha que são os instrumentos de verificação. Ok? Então, instrumentos de verificação. Essa tabela aqui é assim, vários autores vão falar de instrumentos de verificação. O que eu percebo nas provas é que aparece mais o Libânio. Então, essa tabela aí é do Libânio, ok? Porque eu percebo isso, que o Libânio é mais solicitado. Então, nós temos, e também não vou ficar lendo aqui junto para vocês tudo, por quê? Porque as informações estão aí, é tudo meramente descritivo, tá? Não há essa necessidade de a gente ficar problematizando, enfim. Mas um ponto que é importante é, eu vou utilizar instrumentos de verificação do rendimento, eu tenho que ter clareza e coerência. Tá? O instrumento que eu vou utilizar, então a prova que eu vou aplicar, por exemplo, a tarefa, o tipo de tarefa, eu sempre tenho que garantir clareza e coerência, ok? Bom, então tem a prova escrita dissertativa, a prova escrita de questões objetivas, questões de certo e errado, questões de lacunas, questões de correspondência, questões de múltipla escolha, questões de interpretação de texto, questões de ordenação, questões de identificação e até poderiam aparecer outros. Eu coloquei aqui os principais. Gente, não vá pela intuição, tá bom? Ah, isso aí eu vou pela lógica. Não, leia certinho as características de cada um deles. Pegue as palavras-chave, identifique e guarde. Por quê? Porque isso pode gerar confusão para você lá na hora da prova. Tudo bem? Então, tá aí a tabelinha para ser lida. Eu não vou ficar lendo junto porque acredito que não tenha essa necessidade. Só vou dizer para vocês o seguinte, que o Libânio, ele diz que existem dois procedimentos auxiliares de avaliação, tá? Que é a observação mais a entrevista. Então, assim, a gente aplica os instrumentos de verificação do rendimento escolar, né? Isso está dentro de tudo aquilo que nós falamos. Por que eu aplico a prova? Para verificar, depois para qualificar, etc. Então, nós já vimos isso. E no processo, né, na relação professor-aluno, o professor está também observando e entrevistando, para que ele possa conhecer cada vez mais o aluno. Então, observação e entrevista para o Libânio são procedimentos auxiliares de avaliação. Coloquem aí, eu acho que é importante você anotar isso. Beleza, gente? Agora vamos para os exercícios. Aqui eu coloquei legislação para você ver onde que o tema avaliação está sendo trabalhado. Então, por exemplo, na LDB, artigo 24, inciso 5, né, que é o que chama muito a nossa atenção, quando ele diz a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras. E no inciso 5 fala da avaliação. A verificação do rendimento escolar observará quais critérios. A avaliação ela tem que ser contínua e cumulativa no desempenho do aluno, com prevalência de aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. E aqui sempre vai aquela coisa assim de olhar para o texto. Você tem que saber o que a prova está cobrando, porque nós vimos que para o Libânio é muito importante haver um equilíbrio entre esses aspectos quantitativos e qualitativos. E aqui na LDB ela fala com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O que ele está querendo dizer? Eu não posso resumir o aluno a uma nota. Eu tenho que analisar empenho, esforço, dedicação, o quanto o aluno aprendeu, o quanto ele se desenvolveu ao longo do ano. Né? De repente ele estava muito mal, não alcançou os objetivos, mas ele cresceu muito. Então isso tem que ser avaliado, não dá simplesmente para reduzir o aluno a uma nota. Inclusive isso é feito muitas vezes criando estereótipos, né? O aluno bom, o aluno ruim, simplesmente reduzindo os alunos às notas. Então isso não deve acontecer. E ainda, ele vai colocar com prevalência dos resultados ao longo do período, ou seja, o que o aluno está apresentando ao longo do período, em vez de olhar apenas aquilo que aconteceu nas provas finais. Né? Bom, então você precisa saber, está falando do Libânio ou está falando da LDB? Porque é óbvio que podem acontecer algumas diferenças.
Afinal, o autor, o Libânio, a Jussara Hoffmann, o Lucchesi, dentre outros, eles criam uma doutrina da educação. Muitas vezes eles estão dizendo ali como que deveria ser a educação, o que é uma boa educação, o que seria uma boa avaliação, e nem sempre isso vai bater exatamente com a ideia da lei, tá? Então, tenha esse olhar clínico na hora da prova. Não, está falando do artigo 24 da LDB, então eu memorizei esse artigo. Não, aqui está falando do Libânio. É isso que ele está pedindo para mim. Não, aqui ele está pedindo o Lucchesi. Ficou claro para mim, às vezes, a questão, a banca, às vezes, a gente nem coloca lá segundo o Lucchesi, tem que ficar muito esperto. Por isso que você tem que conhecer os autores. Porque a hora que você bate o olho na questão, você fala, tá falando do Lucchesi. E aí você sabe qual é o posicionamento, quais são as palavras-chave, o que realmente você precisa saber para resolver essa questão. Beleza? Então eu coloquei aqui alguns artigos da LDB e aqui também da Resolução 4 de 2010, das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, tudo que tem aí relação com a avaliação, tudo bem? Aqui, por exemplo, o artigo 47 da resolução, ele fala da avaliação da aprendizagem. Tá? Então, ele fala da avaliação na sua função diagnóstica, ele fala em nível operacional, né? O que é a característica da avaliação em nível operacional e avaliação na educação infantil. Então, depois, avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e médio, beleza? Com caráter formativo, predominando sobre quantitativo e classificatório. Então, esses artigos são para você ler. Por quê? Porque nas aulas de legislação a gente já estuda. Então, na aula de resolução 4 de 2010 a gente estuda, depois na aula de LDB a gente estuda. Então, a gente já tem isso analisado em outras aulas.